De cursinho pré-vestibular a uma escola completa, o Colégio Ideal busca formar alunos conscientes, confiantes e preparados para serem agentes transformadores da própria realidade. Para conhecer um pouco mais sobre a instituição, conversamos hoje com a diretora pedagógica Amanda Mussauer. Tudo bem, Amanda? Oi, tudo bem? Prazer conversar com você. Prazer também dividir esse momento com quem está aí me assistindo e assistindo essa conversa que a gente vai ter aqui agora. Muito obrigada pelo nosso convite também de vir aqui até a instituição, falar e conhecer um pouco mais da realidade do Ideal. Então eu já vou introduzir a primeira pergunta para a gente já se aprofundar aqui na vivência escolar. Eu quero saber como é que foi, Amanda, o processo de sair de um formato de cursinho para o Ideal se tornar uma escola completa. Gabi, esse foi um processo muito natural. A gente começou como um cursinho pré-vestibular, e aí o cursinho pré-vestibular ele recebe alunos de outras escolas. E aí, conforme a gente recebia esses alunos, a gente passou a sentir a necessidade de preparar esses alunos de acordo com aquilo que a gente ensina e ensinava desde então dentro das nossas escolas. E aí foi com esse intuito e pensando nisso que a gente abriu as nossas primeiras turmas de ensino médio. E aí, quando a gente abriu as nossas primeiras turmas de ensino médio, de novo, a gente se deparou com essa realidade. Os alunos que chegavam, que tinham terminado o ensino fundamental anos finais, na época chamado de ensino fundamental 2, chegavam no ensino médio com algumas lacunas, e aí a gente pensou em abrir o ensino fundamental anos finais. E, de novo, a gente se deparou com essa realidade. E então, hoje, nós temos turmas desde a educação infantil até o ensino médio, levando para os nossos alunos tudo aquilo que a gente percebe de importante, de realidade, e com essa nossa missão que você falou muito bem, de formar os nossos alunos confiantes, conscientes, preparados, e a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. E aí, para fazer essa formação completa, a instituição tem alguns pilares de destaque, né? Até aplicados em projetos da instituição. Sim. Quais que são esses pilares e como é isso no dia a dia para ser aplicado? Exatamente. A gente trabalha com 3 pilares essenciais: excelência acadêmica, desenvolvimento socioemocional e a formação cidadã. Vou começar pela formação cidadã. Na formação cidadã, a gente traz alguns projetos pedagógicos que trabalham isso com os nossos alunos. Vou te dar alguns exemplos. A gente tem a simulação das Nações Unidas do Colégio Ideal. E aí os nossos alunos são protagonistas nesse processo, eles participam de debates, eles são como se fossem diplomatas aqui dentro da escola, e isso faz com que a gente consiga desenvolver a formação cidadã que a gente preza enquanto pilar. A gente também tem um selo chamado selo Na Real. Para a gente é muito importante a responsabilidade socioambiental. Então, em todos os nossos projetos pedagógicos, a gente para pensar o que a gente pode fazer de arrecadação de alimentos, arrecadação de brinquedos, visita dos nossos alunos a organizações não governamentais. Então, a gente coloca esse selo Na Real em todos os nossos projetos e isso conversa muito com a nossa formação cidadã. A gente tem também o desenvolvimento socioemocional, que é um dos nossos pilares. A gente tem uma disciplina na grade curricular dos nossos alunos chamada de Laboratório Inteligência de Vida, onde, de forma geral, os nossos alunos aprendem a lidar com as suas emoções. A gente costuma falar que sentir raiva, sentir medo, sentir angústia não é um problema, mas é um problema se a gente não souber o que fazer com esses sentimentos. Então, o desenvolvimento socioemocional para a gente ele é muito importante, muito relevante. Além disso, a gente tem a excelência acadêmica. E a gente diz que o desenvolvimento socioemocional e a formação cidadã, eles fortalecem a excelência acadêmica, porque como você bem falou, a gente nasceu como um cursinho pré-vestibular. Então é muito importante, muito relevante para a gente a formação acadêmica dos nossos alunos, a aprovação, a realização dos sonhos dos nossos alunos. E aí na excelência acadêmica a gente trabalha com simulados voltados para os principais certames do Brasil, o Enem, o PAS. A gente tem monitorias e essas monitorias acontecem no contraturno para que os alunos estejam aqui com a gente também estudando e reforçando os seus estudos. E a gente tem todo o nosso material didático voltado para essa excelência acadêmica, voltado para a formação para o PAS e para a aprovação dos nossos alunos. Então, esses 3 pilares em todos os nossos projetos pedagógicos, a gente pensa em encaixar um ou mais de um para que os nossos alunos se sintam completamente engajados nesses 3 pilares. E esses pilares, eles conseguem formar bastante o ensino de qualidade de vocês, mas quais outros aspectos o Ideal tem aqui para promover esse ensino de qualidade e cada vez mais capacitar esses estudantes para o futuro?
Gabi, essa sua pergunta é muito importante porque me dá o gancho da gente falar sobre o nosso time de professores. O nosso time de professores, ele é extremamente capacitado, é um time de muita qualidade e a gente poderia ter aqui todos os nossos pilares, excelência acadêmica, desenvolvimento socioemocional e formação cidadã, mas efetivamente esses professores carregam esses pilares, né? A gente tem aulas de excelência sendo ministradas para os nossos alunos todos os dias. Então, esse é um ponto muito importante. Assim, o ensino de qualidade passa por esse nosso time de professores e passa pela formação continuada que a gente, enquanto escola, ministra para esses professores, né? A gente sabe que ser professor é uma profissão que nos permite aprender sempre, cada dia mais. Então, ano após ano, mês após mês, enquanto professor, a gente precisa se formar e a gente tem aqui essa área de formação continuada para os nossos professores. E esse ensino de qualidade, além dos nossos professores, a gente tem também o nosso material didático. Nosso material didático, ele é contextualizado e atualizado sempre. Eu costumo dar o exemplo da pandemia, né? Na pandemia, alguns materiais didáticos não tiveram a celeridade de atualizar e de colocar essa informação dentro do material. E é uma informação que a gente estava vivendo no dia a dia, então era até fora de contexto dar uma aula sobre vírus, sobre biologia e não falar sobre esse tema. E o nosso material didático rapidamente conseguiu inserir isso, e isso para a gente é muito importante, ter um material contextualizado, atualizado, que converse sobre o dia a dia dos nossos alunos. Além, claro, dos nossos projetos pedagógicos, que a gente já falou um pouquinho, e a gente preza muito por eles. Pelos nossos projetos pedagógicos, pelo nosso material, pela nossa sala de aula, que é muito importante. A gente sabe a importância do professor para formar os nossos alunos dia após dia. Então, a gente tem uma instituição que se preocupa com esses pilares, mas que traz todo o contexto acadêmico de forma atualizada. Com certeza. Mas vocês prezam muito pelo desenvolvimento da consciência cidadã, que é o que a gente estava conversando agora no começo. Por que é tão essencial a gente pensar nesse aluno para além da sala de aula, com essa formação cidadã completa e pensando no mundo amanhã, né? Não só no hoje? Esse é um ponto, assim. O ideal é uma escola com mais de 20 anos de experiência, de estrada dentro desse meio educacional. E a gente percebeu ao longo desse tempo que formar o aluno academicamente é muito importante. Mas a gente não está aqui enquanto instituição de ensino só para formar profissionais. A gente não quer que os nossos alunos saiam daqui para o meio de trabalho sem pensar aquilo que eles podem fazer para ser protagonistas da sua história e para ser protagonistas do seu ambiente. Por isso que na nossa missão, como você falou, formar cada um dos nossos alunos para que ele seja confiante, consciente, preparado, capaz de ser protagonista da nossa história, da história dele, na verdade, é muito relevante, porque a gente percebe como que é a sociedade atual. E a sociedade atual, ela preza por protagonistas dentro dessa sociedade, dentro do nosso mundo. Por isso que a formação cidadã, para a gente, ela é muito relevante, porque sabemos que hoje é o que a sociedade nos pede enquanto escola. Que a gente não prepare profissionais, mas que a gente prepare cidadãos. E esses cidadãos, eles sejam relevantes, eles consigam aplicar os conhecimentos que eles têm de matemática, biologia, física e química na realidade. A gente percebe que ao longo do tempo, nessa nossa estrada de 20 anos, isso se tornou cada vez mais importante. Por isso que a gente trouxe a formação cidadã como um dos nossos pilares. E aí você até trouxe uma palavrinha que já é a nossa pergunta sobre o tema, né? Como que vocês colocam o protagonismo desse aluno? Como que desenvolve isso no ideal? Legal, eu vou te trazer alguns exemplos dos nossos segmentos, tá? A gente tem o segmento, como eu te falei, da educação infantil e do ensino fundamental anos iniciais. No ensino fundamental anos iniciais, a gente tem um projeto chamado Era Uma Vez. Como é que a gente traz o protagonismo dos nossos aluninhos para esse projeto? Um dos exemplos daquilo que a gente faz. Nesse projeto, os alunos eles escrevem o seu próprio livro. Eles são capazes de escolher a sua história, de redigir a sua história. E mais do que isso, eles fazem as suas ilustrações. Então, eles estão contando uma história, eles fazem o seu desenho. No final desse projeto, a gente consegue fazer a impressão desse livro e a família é convidada para uma tarde de autógrafos. E aí você imagina, os pequenininhos sentados, todos ajeitadinhos para essa tarde de autógrafo. A família vai lá, o avô, a avó, ele assina o livro e leva esse livro para casa. Então ali a gente consegue colocar o aluno enquanto protagonista efetivamente redigindo a sua própria história. Conforme ele cresce, isso passa a fazer parte da vida dele.
ele entende que não só no físico, mas também na sua história pessoal, ele é o protagonista e ele pode escrever a sua própria história. Agora eu vou te trazer um outro exemplo do ensino fundamental, anos finais e do ensino médio. Aqui no Ideal a gente tem as eletivas de inovação. O que são as eletivas de inovação? São disciplinas online que o aluno consegue escolher aquilo que ele quer cursar. Ele pode escolher escrita criativa, ele pode escolher neurociência, ele pode escolher marketing, ele pode escolher fabricação de cosméticos naturais. Nem se eu quisesse eu ia conseguir falar todas aqui, porque são mais de 50 disciplinas. E aí ele escolhe aquilo que ele quer para o seu futuro. Isso dá a oportunidade dele testar. Exemplo, se eu tenho um aluno aqui que quer cursar Direito, a gente tem uma eletiva de Direito. Ele passa 6 meses estudando um pouco aquele assunto e ao final desses 6 meses ele vai dizer: Amanda, gostei, é isso mesmo que eu quero. Ou então ele pode dizer: Amanda, acho que eu prefiro História, ou eu vou testar alguma coisa nas ciências exatas para ver se é isso mesmo que eu quero. No final desse projeto, no final das eletivas de inovação, a gente tem a Feira de Empreendedorismo. Inspirada nas eletivas de inovação, a gente pede para que os nossos alunos em grupo, colaborativamente, criem uma empresa. E aí eles apresentam para a comunidade escolar, apresentam para a gente a empresa a partir dos conhecimentos que eles tiveram nas eletivas de inovação. Então aí também a gente consegue trabalhar protagonismo e empreendedorismo junto com os nossos alunos, que nessa faixa etária é super importante. Na verdade, é uma forma super tranquila, né, de você preparar esses alunos para o futuro e não restringindo só a sala de aula, né? Aumentando o poder da mente, fomentando novas ideias, né? Exatamente. E aí também é uma forma da gente já seguir para a próxima pergunta sobre os vestibulares, porque isso também é um caminho para você estudar e se preparar, né? Como que na questão acadêmica o Ideal consegue preparar os seus alunos para os vestibulares? Gabi, o Ideal respira vestibular, tanto que a gente nasceu a partir dessa dinâmica de preparação dos nossos alunos para o PAS e para o Enem. E aí, quando a gente pensa em preparação para o vestibular, a gente tem 2 vertentes principais. Primeira é a vertente de preparação em sala de aula. Como eu te falei, a gente tem professores capacitados e especializados no modelo desses certames, pensando no PAS e pensando no Enem. Então, as nossas aulas são voltadas para isso, nosso planejamento é voltado para isso. A gente tem o nosso material didático, principalmente do ensino médio, preparado para o PAS. Então, a gente tem parte do nosso material didático só com conteúdos que estão no subprograma do PAS e que fazem parte dessa preparação para o vestibular, e a gente entrega isso para os nossos alunos. E, além disso, a gente também tem os nossos eventos. Como você bem falou, e na realidade atual da educação, a gente precisa trazer para os nossos alunos algo que vá além do conteúdo para conseguir engajar ele nesse sentido, engajar ele nos estudos cada vez mais. Então, a gente tem os nossos professores, a gente tem o nosso material didático e a gente tem eventos pedagógicos pensados nessa preparação. Vou trazer alguns exemplos também para vocês. O IDICA, que como o próprio nome já diz, é um momento de dicas para esses certames, então a gente reúne todos os nossos alunos. Nesse ano a gente fez até a transmissão também desse evento para um aluno que precisasse assistir de casa, e ali os nossos professores se reúnem para trazer dicas rápidas para esse momento que é super importante. A gente tem o Lu-Aula e o Lu-Aulão, que são aulas que trazem efetivamente o conteúdo, mas também trazem alguns jogos, algumas brincadeiras ali bem perto da realização dos certames, para que eles consigam relaxar. É um momento de muito nervosismo. Então, tratar isso só com conteúdo dia após dia pode deixá-los ainda mais nervosos para esse momento. Então, esses eventos pedagógicos de descontração, trazendo também dicas que são importantes, fazem com que eles cheguem mais preparados. Então, falei da dinâmica do dia a dia, da sala de aula, falei também dos eventos pedagógicos, e a gente tem algo muito importante que está no Ideal desde o comecinho, que a gente chama de atendimento PAS. A gente realiza um atendimento personalizado com os nossos alunos. A nossa equipe senta com cada um deles, parecido com o que a gente está fazendo aqui, para que a gente consiga direcionar o aluno no curso que ele quer, na melhor forma dele se preparar para essa avaliação. E esse atendimento personalizado fez também com que a gente chegasse nesse número de aprovações tão alto que a gente tem ano após ano, tanto no PAS quanto no Enem. E agora eu quero ver contigo uma linha cronológica, né, da nossa conversa. A pandemia impactou bastante o processo de ensino, mas como isso aconteceu na questão ensino-aprendizagem e como que foi a recomposição da aprendizagem dentro da instituição?
Gabi, a pandemia efetivamente impactou e continua impactando os nossos alunos dia após dia. Desde os alunos que foram alfabetizados nesse processo, e a gente recebe, alunos que foram alfabetizados durante a pandemia, então a gente precisa ter um cuidado especial com eles, até os alunos que iniciaram o ensino médio também dentro da pandemia, nas aulas online, e é isso que você falou, assim, impactou realmente o processo de ensino-aprendizagem. E você falou como que foi o processo de recomposição. Na verdade, ele continua sendo. Vários estudos mostram pra gente que para que a gente consiga finalizar esse processo de recomposição, nós vamos precisar de muitos e muitos anos, principalmente na matemática e nas linguagens, que foram áreas mais afetadas ao longo da pandemia. E aí a gente preparou um projeto para os nossos alunos, pensando nessa recomposição, que é chamado de Projeto Alinhar. O que é o Projeto Alinhar? A gente convida alguns alunos para algumas aulas à tarde, especializadas em matemática e língua portuguesa, com conceitos básicos que esses alunos deveriam ter tido ao longo da pandemia ou que eles efetivamente tiveram, mas não conseguiram se desenvolver. A gente convida esses alunos para o Projeto Alinhar e no Projeto Alinhar a gente desenvolve essas aulas, uma grade curricular diferenciada, para que o aluno consiga ter acesso a esses conteúdos e a recomposição da aprendizagem seja feita de forma efetiva. E tem um ponto que eu gosto muito de falar também em relação à recomposição da aprendizagem, que tem a ver com o conteúdo, mas tem a ver também com o desenvolvimento socioemocional, porque a gente precisa acolher esses alunos que, de alguma forma, se sentem lesados ou prejudicados por esse momento. De novo, foi um momento que impactou todo mundo, inclusive a gente que já não estava mais nesse processo de educação básica, mas também foi impactado por esse momento. Por isso que acolher esses alunos de forma que eles se sintam confortáveis a buscar esse aprendizado novamente é super importante. A gente tem aqui o Projeto Alinhar, como eu já falei para vocês anteriormente, a gente tem as monitorias e dentro de sala de aula a gente busca o desenvolvimento socioemocional e a formação cidadã para que essa recomposição da aprendizagem seja feita de forma completa. Não só o conteúdo, mas todos os outros pilares que pra gente também, pra gente continua e sempre será muito importante. Amanda, eu costumo falar que mais do que falar, o mais interessante é você chamar quem está assistindo a conhecer a instituição. Então, deixo você à vontade nesse momento para chamar. Muito obrigada, Gabi. Eu queria muito convidar todos vocês que estão nos assistindo para que você venha a alguma das nossas unidades. Nós temos unidades em Taguatinga, Águas Claras, Plano Piloto, com certeza tem uma unidade do Ideal perto de onde você está. Vem conversar com as lideranças das nossas unidades, das nossas direções e coordenações dentro das nossas unidades. A gente tem um momento especial preparado para te receber e para falar muito mais do que eu falei aqui. Com certeza existem outros projetos e outras dinâmicas que a nossa unidade vai conseguir te apresentar. Então vem visitar a gente e vai ser um prazer te receber. Amanda, quero te agradecer, quero agradecer a recepção do Ideal e agradecer você que assistiu a gente até esse momento. Fique com a gente para assistir os próximos conteúdos e para acessar nosso caderno especial. Até a próxima, obrigada!